sessão. Sobre a mesa, pedido de inversão de pauta. O primeiro deles, que eu passo a relatar, é o processo 5187/2015, é a prestação de contas anual da Polícia Militar do Piauí, que tem como responsável o coronel Carlos Augusto Gomes de Souza, e julgamento também o 2º Batalhão da Polícia Militar de Parnaíba, coronel Costa Lima, Batalhão de Floriano, coronel Lisandro, Batalhão de Picos, coronel Wagner Torres, Batalhão de Uruçuí, Marcos Antônio, de São Raimundo Nonato, Josinaldo e Jorge Pereira, de Piripiri, Erisvaldo, de Oeiras, Rubens Ferreira Lopes, de Campo Maior, Jorge Pereira dos Santos Neto, Rui Nunes Cordeiro, Etevaldo Alves de Souza, de Paulistana, Stanislau Felipe Oliveira, Companhia Independente de Turismo, Antônio Pacífico, Academia de Polícia, Josué Cesário, Jaime das Chagas Oliveira, Ricardo Ferreira de Melo. Trata os presentes autos da prestação de contas anual da Polícia Militar do Piauí. Segundo o resultado da análise inicial da DEFAM, algumas ocorrências, respeitando o princípio do contraditório e da ampla defesa, foram notificados os gestores, sendo que todos apresentaram as suas justificativas, à exceção do comando do 12º Batalhão de Piripiri, o senhor Erisvaldo Viana Lima. Na sequência, a DEFAI procedeu à análise da documentação enviada, que, segundo a análise da DEFAM, algumas ocorrências merecem destaque. Irregularidades na inexigibilidade número 2/2015, aquisição de armamento junto à empresa Forja Taurus S.A. Uma série de falhas foram apontadas, como a ausência de justificativa do preço dos autos, procedimento sem parecer técnico ou jurídico no momento da apresentação da prestação de contas, o que foi feito após a emissão do parecer inicial. A ausência de manifestação do controle interno, o que foi feito de forma extemporânea, que segundo a DEFAI não supre a ocorrência, e a ausência do certificado de exclusividade, onde a DEFAI informa que a comprovação da exclusividade da empresa consta do documento anexado à defesa, embora não conste no processo administrativo. Certidões com prazo de validade expirado na data da contratação, que não foi sanado, e afirma também a DEFAI que a escolha da arma restou devidamente justificada, estando igualmente demonstrada a exclusividade de fabricação pela empresa Forja Taurus, conforme documento anexado à página 83, peça 71. A2, contudo, que tal documento não consta do processo administrativo. Isso é o que diz respeito à aquisição desses armamentos. Irregularidade na dispensa número 215/2015, junto à Serviçam, onde algumas falhas foram apontadas, como a ausência de justificativa do preço, a ausência de manifestação do controle interno, o que foi feito de forma extemporânea, a ausência de justificativa que enseja a dispensa de licitação. Foram essas as principais falhas, que o gestor afirma que, apesar
do procedimento não ter sido realizado pela Polícia Militar, e sim pela SEAD, o procedimento foi apreciado previamente pela Procuradoria Geral do Estado, que emitiu o parecer PGE número 429/2015, autorizando a realização do feito, inclusive com despacho de ratificação do secretário de Administração, publicado no Diário Oficial. DEFAI considera, portanto, parcialmente sanada. Contrato com a empresa Mazuac Autolocadora, onde o valor empenhado e liquidado foi superior ao valor contratado. O contrato junto a Lualto, que também o outro contrato, número 3/2015, que também o valor empenhado e liquidado foi superior. E o contrato com a empresa RFC Carvalho, microempresas, despesa realizada sem cobertura contratual, onde a DEFAI constata que a prestação de serviço ocorreu em todo o mês de maio, enquanto que o contrato só foi assinado no dia 4 de maio, portanto foram 3 dias sem cobertura contratual. No que diz respeito ao contrato número 7, na Araújo Empreendimentos, ocorreu fato semelhante durante 5 dias sem coberturas contratual. A existência de testadores de serviços, a ausência de cadastramento de ata de registro de preço do sistema de licitações web, falhas na análise dos relatórios do ticket car. A DEFAN constatou que alguns valores de odômetros estavam zerados e diversas transações realizadas com um único motorista no que diz respeito ao ticket car. Então, essas foram as principais ocorrências do Comando Geral. No que diz respeito ao batalhão de Floriano, a ausência de documento na prestação de contas. Polícia Militar de Picos, não envio de conciliações bancárias ao longo do ano de 2015. Batalhão de Corrente, ausência de documento na prestação de contas. Uruçuí, ausência de documento das prestações de contas, mesma coisa em São Raimundo Nonato. Piripiri, mesma coisa. E, posteriormente, o Ministério Público de Contas, a DEFAI considera, ou melhor, mesma coisa em Piripiri, onde não houve sequer a defesa. Em relação ao Oeiras, também a ausência de documentos na prestação de conta. Paulistana, documentos enviados em desconformidade. Batalhão de Parnaíba, não foram elencadas nenhuma irregularidade. Academia de Polícia, nenhuma irregularidade. Batalhão de Campo Maior, nenhuma irregularidade. E Companhia Independente de Turismo, nenhuma irregularidade. Parecer do Ministério Público. Quanto ao comando da Polícia Militar, julgamento de irregularidade e aplicação de multa. Parnaíba, regularidade. Floriano, regularidade com ressalvas. Picos, regularidade com ressalvas. Corrente, regularidade com ressalvas. Academia de Polícia, regularidade. Uruçuí, regularidade com ressalvas. São Raimundo Nonato, regularidade com ressalvas. Unidade gestora, Piripiri, regularidade com ressalvas e aplicação de multa. Em todos que têm ressalvas, aplicação de multa. Oeiras, regularidade com ressalva e multa. Campo Maior, regularidade com ressalva. Regularidade com ressalva e multa para Paulistana e regularidade para a Companhia de Turismo. É o relatório que eu submeto à discussão. Pretende... Quem vai fazer a defesa? Por não, gestor Coronel Carlos Augusto, com a palavra. Muito bem. Muito bom dia. Queria cumprimentar essa dia, senhor conselheiro Kleber Horário,
meu digno relator, excelentíssimo senhor conselheiro Abelardo Pio, excelentíssima senhora procuradora, excelentíssimo senhor conselheiro Jailson, senhor secretário. Na verdade, senhor presidente, nós estamos aqui hoje, eu sempre faço questão de vir aqui a esta corte, tive a oportunidade de desempenhar essa difícil missão de ser gestor nos dias de hoje, outrora, durante 8 anos. Nas 8 prestações de contas, sempre fiz questão de vir aqui prestar conta, porque tem uma condição para mim que ela é sine qua non, que é a condição de prestar conta dos recursos públicos que passa pela nossa responsabilidade. E, ao assumir o comando da Polícia Militar em 1º de janeiro de 2015, constatei rapidamente uma situação que deveria ser sempre levado em conta, que é a situação de emergência permanente que vive a Polícia Militar e que vive a segurança pública do nosso Estado e do nosso país. Não tem um serviço prestado pela Polícia Militar hoje que nós podemos ter o privilégio de ter uma dissolução de continuidade na prestação do nosso serviço, porque envolve risco de pessoas. No Piauí, em 2015, morreram quase 600 pessoas. Neste país, morreram quase 60 mil mortes matadas. E na frente está lá a Polícia Militar. Certo? Eu constatei aqui, especificamente na prestação de contas aqui, que nós apresentamos ao tribunal e que foi analisada pela douta Procuradoria. Em primeiro lugar, a compra de armas. E eu vi a listagem de algumas irregularidades, sentado ali olhando, ouvindo a leitura e pensando que nós não temos opção, nem o comandante Carlos Augusto, nem o comandante do Brasil, nem uma polícia do Brasil. Nós só compramos Tauros. Ponto. Essa é algo que tem sido decidido lá no Congresso Nacional. Essa matéria, inclusive, já foi analisada por essa corte. Ela já emitiu um parecer, uma recomendação. Eu fui pessoalmente a Brasília, a IGPM, sentei lá com o general Neiva, levei a recomendação do Tribunal de Contas e imediatamente uma solução para a aquisição, por exemplo, de 800 pistolas Glock, que é uma das melhores pistolas do mundo e que é 1/3 do preço da pistola Taurus. Eu compro 3 Glock e compro uma Taurus, mas eu não tenho opção. E eu tenho que ter a pistola, porque o meu policial ele não pode ir só com os dentes para as ruas. E essa é uma situação que o país tem que resolver. Somente 3 polícias compraram o Glock durante esses últimos 50 anos. São Paulo comprou 400 pistolas Glock, para um efetivo de 104 mil policiais. O Paraná também comprou 400 e a Polícia Federal conseguiu comprar. E eu imediatamente solicitei a compra de 800 e justifiquei e anexei a recomendação do Tribunal de Contas. E eu tenho o relatório do general Neiva, ele me autorizou a compra, desde que eu cumprisse uma série de recomendações que até 2025 eu não consigo. Então, assim, há essa pré-determinação do país, através do Congresso Nacional, de só comprar Taurus, armas nacional. Entendeu? Então, assim, eu queria fazer esse registro. Não há nenhuma irregularidade na aquisição pela Polícia Militar no que diz respeito à compra de armamento, certo? Até porque, como eu disse, nós não temos opção. E nós temos que ter as armas. Porque só se combate a criminalidade com essa premissa do homem armado. Eu queria ainda falar sobre o contrato de serviço com a Serviçam. Esse contrato ele é da CEADPREV, certo? Ele passou pela CGE, certo? E nós apenas fizemos parte desse contrato e por isso não tenho nenhuma irregularidade, também não vejo nenhuma irregularidade, nem por parte da Polícia Militar, porque há uma necessidade, nós só temos 50 serviços prestados, há uma necessidade no mínimo de 500 para fazer faxina nos nossos quartéis, nós não podemos ter mais nossos soldados fazendo limpeza nos quartéis. Então, assim, o que eu tenho a dizer para o Tribunal de Contas, especificamente, que os servidores, eles existem, eles fazem o serviço de limpeza,
nas nossas maiores unidades na capital, em Picos e Floriano e Parnaíba. Só temos nesses 3 locais, certo? E percebe lá dentro de um contrato firmado, dentro das regras previstas na nossa legislação. Outro ponto que eu acho que devo fazer aqui a justificativa, certo? Porque é algo que só a Polícia Militar tem. Eu tenho uma frota, conselheiro Abelardo, de mais de 1.200 carros e motos. Eu tenho uma equipe de controle, doutor Jailson, que eles controlam esses abastecimentos, troca de óleo, igual nenhum órgão faz. Da forma como nós fazemos, nenhum órgão faz. Porque para cada carro eu tenho um cartão. Agora, nós temos algo que também nenhum órgão tem. Nós temos o fiscal do abastecimento. E aí, quando os técnicos do tribunal diz que uma pessoa fez vários abastecimentos, ali é o fiscal do batalhão, que pega 6 horas da manhã, a fim de a gente controlar mesmo, a fim do cartão não ficar na mão de cada viatura solto com seu cartão. Eu tenho os horários de abastecimento e tenho um fiscal das viaturas nas unidades, e eles vão 6 horas da manhã para o posto, por exemplo, ou no horário onde tem o menor índice de ocorrência, eles vão para os postos de combustível e abastecem. E ele assina, porque é ele que está abastecendo. Tem outra situação que não foi nem relatada, mas às vezes cabe aqui dentro, que quando é dia 28, eu tenho que ter essa transparência de dizer isso aqui para os senhores, quando é dia 28 de cada mês, por exemplo, esse problema, ultimamente nós sanamos, mas tivemos isso nessa gestão de 2015 durante o ano todo. Dia 25 em diante não tinha mais cota para abastecer os carros da polícia. Eu tinha uma cota de combustível de R$400 mil para o estado todo, hoje está em 900. Nós aumentamos a nossa frota e rodamos muito. Mas assim, eu tenho uma frota de combustível, eu tenho uma cota de combustível, quando era dia 25 acabava. E eu não posso parar os carros, eu não posso deixar de atender as ocorrências. Certo? Aí nós abastecíamos nos postos, e assim que era entrado o saldo no cartão, o meu fiscal ia lá e abastecia, e assinava. Isso tudo é fiscalizado. Agora, o importante é dizer para o Tribunal de Contas, que no meio de 1.243 carros e motos, eu tenho um cartão genérico para uma emergência. Apenas um. Os outros são todos específicos. E esse um cartão genérico, doutora, ele fica na mão exatamente do diretor administrativo e financeiro. Só para uma emergência. Eu estou com rebelião agora, por exemplo, na cidade de Esperantina. Estamos lá 4 dias, cidade em pânico, viatura cercada. Ali é uma emergência. E nós nos viramos para atender a população. E esse é o dia a dia, assim, da Polícia Militar. Eu sei que aqui tem vários companheiros meus aqui de unidades do interior. Nós temos várias unidades, eu vi que a regularidade deles aí, ela é praticamente plena, e todos os batalhões, eles recebem uma parte do custeio da polícia destinada a eles para custear essas despesas, essas pequenas despesas, mas a gestão de frota, de abastecimento, a gestão de construção e reforma, ela é feita pela unidade gestora maior, que é a Polícia Militar. Eu queria só concluir aqui as minhas palavras e dizer assim que eu entendo, mais do que nunca, a nossa gestão na Polícia Militar, ela é de emergência permanente. Mas eu não poderia deixar de dizer que eu tenho uma excelente equipe de contratos e licitações, homens e mulheres que vestem farda, mas que são formados em direito, com pós-graduados em administração, em direito administrativo, em direito constitucional. Certo? Eu tenho um núcleo de controle de gestão dentro da Polícia Militar, onde todos os nossos processos e procedimentos passam pelo núcleo de controle de gestão, certo? E, assim, tenho recebido, em nome da Polícia Militar, na gestão do Estado, no sistema de controle de despesa do Estado, sim, o reconhecimento ao trabalho dessas pessoas. E eu só queria fazer este encaminhamento aqui e dizer que a Polícia Militar, diferente de outros órgãos, as nossas despesas, ela percorre um corredor muito estreito. Dinheiro para arma é para comprar arma. Dinheiro para abastecer, abastece-se os carros. Isso é, de fato,
Dinheiro para pagar diária, quem recebe é o policial para a operação planejada, também não. Então, não temos assim, nenhuma vertente aqui, nem possibilidade, além da nossa estrutura ser hierarquizada e já antes das contas chegar a uma coisa como essa, lá nós passamos todo pelo sistema de controle de gasto e pelo núcleo de gestão de controle, certo? Assim, é muito específico a Polícia Militar e eu vejo assim, por isso que eu peço aqui ao senhor relator a aprovação não só das minhas contas, mas dos meus colegas, companheiros aqui de gestores dos batalhões. Conselheira Belar, quer falar? Continue a discussão, procuradora Raíssa. Pode falar. Eu queria só ouvir atentamente as palavras do senhor gestor e eu queria apenas chamar a atenção de que alguns fatos relatados, apesar de que possam ser justificáveis, mas no processo não consta quaisquer justificativas. Por exemplo, essa compra de armas, por mais que se possa justificar, mas é preciso formalizar o processo de inexigibilidade nos autos, porque não é possível que uma compra no valor de R$1.211.500.000 não tenha justificativa, não tenha processo, não tenha procedimento que possa justificar essa inexigibilidade, porque a lei de licitações, ela elenca os casos em que pode haver, mas é preciso fazer o procedimento de inexigibilidade e nós, como analisamos esses aspectos de processo, de procedimento, temos que levar isso em consideração, porque o valor é muito representativo e não há como considerar que se possa considerar legal um procedimento nesse valor sem justificativa, sem inexigibilidade. De inexigibilidade. Outro ponto que eu queria chamar a atenção também, que a Polícia Militar precisa se organizar, é que consta nos autos também que nenhum processo de dispensa ou inexigibilidade foi cadastrado no portal Licitações Web. Então, essa Corte de Contas precisa acompanhar as dispensas e inexigibilidade. Não há justificativa para não cadastro. Há o portal no Tribunal de Contas que é necessário que seja preenchido para que possamos averiguar essas licitações e para o melhor controle dessa corte. Então, por melhor que seja a sua equipe, considerando que todo o trabalho da polícia e a relevância da polícia para o estado do Piauí, mas existem muitas irregularidades em licitações e muitas irregularidades em contratos não justificadas que constam nos autos aqui no presente processo. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer. Sua palavra, presidente. Conselheiro Jailson. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora, senhor secretário, senhor comandante e demais presentes, eu comparo, existem dois órgãos, natureza de órgãos administrativos, que eu coloco assim no mesmo patamar, são os hospitais e a Polícia Militar. Primeiro porque ambos lidam com a vida, né? E depois porque os seus gestores não são profissionais da administração, eles são profissionais, a Polícia Militar são profissionais da segurança e os dos hospitais são profissionais da saúde, né? Acostumados um a defender a vida, o outro a salvar as vidas. E aí são alçados ao cargo de administrador, no caso dos diretores de hospitais, alguns deles moram no hospital praticamente, com prejuízo da qualidade de vida total, e passam despercebidas, né, as nuances administrativas de um modo geral. Então, são comuns as falhas em procedimentos licitatórios, às vezes em falta de alimentação, como bem está observando a doutora Raíssa, a alimentação do nosso sistema, que é uma coisa simples, tranquila de fazer, não tem nenhum trabalho, vamos dizer assim, grande para quem lida lá com as licitações fazerem a alimentação, mas eventualmente acontece e o diretor do hospital diz assim, olha,
eu não estava sabendo disso. Esse procedimento das E armas. que pode acontecer o mesmo com a Polícia Militar. Mas, pois bem, eu digo, presidente, que com essas organizações eu tenho sempre uma compreensão maior. Compreensão maior. No que se refere à Polícia Militar, a gente observa pelas contas em que pese o registro de algumas, eu não chamo nem irregularidades, mas falhas que realmente estão presentes em alguns certames, em alguns processos licitatórios, em alguns contratos, mas eu diria até que, comparado com outros órgãos estaduais, as contas estão com um bom estado de apresentação. E, aliás, é até uma tradição já da Polícia Militar. Por quê? Porque, como disse aqui o comandante, lá há disciplina, lá há hierarquia. E, infelizmente, no que se refere ao serviço público civil, não há essa disciplina. Aqui a gente vê no próprio tribunal. Então, comandante, aqui, se dá uma ordem, ela não é cumprida, nem sempre ela é cumprida. E eu sei que lá na polícia, se dá uma ordem, ela é cumprida. Porque se não cumprir, tem consequências, né? Aqui nós temos o nosso comandante ali, o coronel ratificação de acordo com o artigo Ribeiro. Tá bom. Na área aqui militar é completamente diferente, porque quando ele dá uma ordem, diz o que é para fazer, aquele responsável pelo cumprimento daquela determinação, ele ouviu bem o que é para dizer, captou, assimilou e vai lá e cumpre. Se não cumprir, tem consequência. No serviço público civil, infelizmente, não tem consequência nenhuma. E a gente pode fazer um estudo aí de todas as últimas contas da Polícia Militar, e as suas já tiveram aqui, algumas, e pode pegar de outro órgão civil, que são contas que realmente apresentam diferenças com destaque positivo para a Polícia Militar. Por esse motivo, senhor presidente, senhor relator, é que eu também, sempre que estou tratando dessas contas de hospitais, salvo quando se comprova realmente algum tipo de desvio, de malversação, mas eu tenho sempre uma compreensão maior e não multo. Não aplico a multa, né, a penalidade. Às vezes, para um militar disciplinado como são, e para um médico também disciplinado, como está lá lutando com a vida, receber uma multa, por menor que seja, é uma ofensa. É muito doloroso, né? E assim, para eles, eu acho que a questão da multa não tem salvo comprovação de um desvio grave, né? Não tem muito fundamento, porque eles já se esforçam muito, né? Não temem a questão da multa, não fazem ou deixam de fazer por conta da multa, eles procuram fazer, é o testemunho que eu dou, é o que eu tenho visto, por fazer o melhor possível. E estar à frente de uma organização dessa como a polícia, eu tenho certeza absoluta que é algo extremamente complexo. E se já é difícil prestar contas, em qualquer órgão que a gente esteja, aqui no tribunal, quando a gente vai prestar contas, o presidente vai prestar contas, são apontadas, viu, coronel Carlos Augusto, falhas em processo licitatório. Os nossos técnicos apontam, e tem que apontar mesmo, né, mostrar onde é que está o erro. O último relatório, nós já estamos de posse dele, tem lá falhas em processo licitatório, falhas em contratos, e nós sempre buscando aperfeiçoar os nossos procedimentos. Então, essas são as minhas colocações. Conselheiro Abelardo. Eu também percebo isso. O coronel Carlos Augusto, ele é a primeira vez que está sendo comandante da polícia, né? E ele está sempre aqui junto ao tribunal, tentando, de fato, vamos dizer, cometer as menores quantidades de falhas possíveis. Portanto, assim, com relação ao comentário que a professora, que a procuradora mencionou, com relação à aquisição de armas, eu acho que elegibilidade maior, só faltou apenas informação, porque a Polícia Militar não pode comprar arma porque ela quer, ela tem que pedir autorização do Exército, que controla essa questão do armamento no país. Então, a polícia compra mediante autorização. Então, daí para frente, eu acho que o processo já nasceu todo legal, e falhas, elas não deixam de ocorrer. Então, o que estou vendo aqui, tem dois aí, que uma do meu bairro, né, o coronel Carlos Augusto, nós somos do mesmo bairro, né?
tem o Jorge ali também. Botou todo mês para estudar no bairro, Coronel. E o Major lá, o Major Jorge também, que serviu junto comigo no Exército ainda. E o foi lá como soldado na época, né? Nunca cometeu nenhuma irregularidade no período que esteve junto comigo. Então, os demais eu tenho certeza que é baseado na Polícia Militar, como do Exército, e hierarquia e disciplina, como mencionou o Dr. Jailson, isso é levado a bastante rigidez lá. Então, quem é coronel, quem é tenente coronel, e cada um vai ter que cumprir a sua fase e receber a missão e no final dizer que se cumpriu ou não, né? Vamos dizer assim, né? Porque muitas vezes na polícia, infelizmente, o policial não retorna, né? É verdade. Portanto, eu não tenho dúvida nenhuma de que essas falhas compradas nas prestações, até porque eles não têm força orçamentária, então eles recebem os recursos já tudo só para usar, para gastar. Não tenho dúvida nenhuma que as contas estão realmente em condições de ser aprovadas. Muito bem. Então eu passo a votar. Muito bem. Sou relator, depois do relator. Depois do relator. Não, porque é só que Você quer? eu cheguei agora. Não, eu Eu conheço o meu coronel, o Jailson, que assistiu o relato. Eu acho que ele tem que voltar no meu lugar, porque ele que assistiu o relato. Só para. Muito bem. O senhor ainda quer esclarecer alguma coisa? Eu gostaria só de me dirigir à senhora procuradora, enquanto à compra de arma, mais uma vez, sabe? Nós fizemos todo o processo de dispensa, porque a Corte ela analisou o processo de pagamento. Eu gostaria muito de encaminhar para a senhora todo o procedimento que foi feito, se ainda tiver alguma utilidade. Inclusive, essa Corte já julgou a questão da compra de armamento. Eu já estive aqui fazendo essa defesa, que foi em cima de uma denúncia que houve em todo o país. Eu fui o relator. Pronto. Então, assim, nós já, inclusive apresentamos toda essa documentação, sabe? Só para não parecer que nós só chegamos e compramos, entramos, a gente pede permissão ao Exército, emite uma carta de inegibilidade, de possibilidade só a possibilidade única da gente comprar em uma fábrica, que é a fábrica nacional, que só tem uma no país, que é a Taurus, que comprou a Rossi, que é tudo junto, e nós encaminhamos o processo e a Corte analisou o processo de pagamento. Mas todo o processo de compra nós temos. Pois não. Então eu passo a votar. Apresentei o relatório mostrando aqui aquelas falhas que foram apontadas ao longo da análise desta prestação de conta. A senhora procuradora, no cumprimento do seu dever, apontou estas falhas, o gestor fez a sua defesa. E nós temos que levar em consideração, isso aqui já foi muito bem destacado pelo conselheiro Jailson, que a lei é uma só. Todos têm que cumpri-la. Agora, a dificuldade para cumpri-la nem sempre é fácil. A dificuldade para cumpri-la varia de acordo com a unidade gestora. Imagine que nós, se eu não me engano, foi o conselheiro Luciano, nós voltamos aqui um dia desse às contas do gabinete do vice-prefeito de Teresina. Então, a lei que ele tem que cumprir é a mesma lei que o comandante da Polícia Militar tem que cumprir. Então, cabe a nós, julgadores, às vezes uma falha que tem aqui da polícia seria, até certo ponto, inaceitável num órgão cuja abrangência não tem a complexidade que tem o dirigir a Polícia Militar, como dirigir os hospitais, que eu conheço já aqui o ponto de vista do Dr. Jailson, e acho que há uma certa semelhança, porque quase todo dia se depara com situações que ou se for olhar o que a lei manda, quando for agir já não precisa mais. Ou já aconteceu o assassinato, ou o paciente já não tem mais o que ser feito por ele, então nós temos que ter esta compreensão. Então, a questão dos armamentos já foi objeto, inclusive, de uma denúncia. Há falhas, mas nada que macule nenhum dolo. A mesma coisa em relação aos contratos, 2, 3 dias que foi efetuado o pagamento, se a cobertura contratual, enfim, que
Em relação às demais unidades, tão somente falhas, documentos que não foram enviados, coisa desta natureza. Mas, pelo que consta nos autos, nós não podemos aqui, em sã consciência, aplicar qualquer, acusar ou apontar qualquer tipo de malversação, de dolo, de fraude, enfim. Então, eu voto, discordando do parecer ministerial, pela aprovação, pela regularidade, com ressalvas às contas do comandante-geral, e vou acatar aqui a sugestão do conselheiro Jailson, sem aplicação de multa. Quanto aos demais unidades, eu voto por regularidade para todas. Este é o meu voto. Conselheiro Jailson também. Acompanho Vossa Excelência. Conselheiro Abelardo. Também voto. Está aprovado por unanimidade o parecer do relator. Muito obrigado, bom dia. Conselheiro Jailson Campelo, Prefeitura Municipal de Currais, é uma denúncia. Senhor presidente, é o processo número 6.344, denúncia contra a Prefeitura de Currais, possíveis irregularidades no procedimento tomada de preço 02/2017. Foi feita por representantes das firmas Kelina, Angelino, Vicente Engenharia, Maria Dilza Ferreira e outras, questionando suposta irregularidade no procedimento estatal na modalidade tomada de preço, cujo objeto é a contratação da empresa para realização de limpeza pública no município de Currais. Em respeito ao contraditório, o gestor foi notificado, não apresentou defesa. Peça 11. Instala-se manifestar. O Ministério Público de Contas solicitou a remessa dos autos à defesa para análise dos fatos relatados. Em manifestação conclusiva, o Ministério Público de Contas opina pela procedência da denúncia, aplicação de multa ao gestor, determinação legal para que, no prazo de 30 dias, o gestor promova a anulação do pregão presencial e promova a realização de um novo certame, sem as irregularidades apontadas pelos denunciantes e confirmadas pela fiscalização realizada pelo Tribunal de Contas, e pelo apensamento do processo da prestação de contas do município de Currais, esse 2017. É o relatório, só que Vossa Excelência coloca em discussão. Doutora Daniela, com a palavra. Excelentíssimo senhor conselheiro presidente, senhor conselheiro relator, doutor representante do Ministério Público, demais conselheiros, senhor secretário, demais presentes. Bem, como já foi relatado, trata-se de uma representação que foi feita em relação à licitação, à tomada de preço que ocorreu lá no município de Currais. Inicialmente, em relação à não apresentação de defesa pelo gestor, eu gostaria de informar que não foi por uma desídia do gestor, mas o gestor, o endereço que estava cadastrado aqui no Tribunal de Contas era um que o gestor não utilizava. Ele não estava mais indo, que era um lá de Bom Jesus. E assim que ele tomou conhecimento de que o endereço dele estava desatualizado aqui no tribunal, ele realizou a atualização. E assim que ele teve conhecimento da presente representação, ele apresentou as justificativas para que os advogados pudessem realizar a defesa. Em relação às falhas apontadas, inicialmente insta a salientar que não foi a DEFAM, ao realizar a análise da documentação, não foi apresentada nenhuma falha grave, nenhuma malversação de recursos, nenhuma fraude, nenhuma intenção de burlar a lei. A tomada de preço foi feita toda observando o procedimento licitatório. E o que a gente observa, conselheiro, nessa representação é que há um inconformismo das empresas representantes. Em relação, inicialmente, à não assinatura das atas, eu informo que,
Quando foi o presidente, no dia da realização da licitação, o presidente iniciou a licitação, realizou a habilitação das empresas e constatou que, das 5 empresas, 3 empresas, salvo engano, não estavam com a documentação conforme era exigido no edital, fato que as inabilitou. Depois que ele inabilitou essas empresas, ele realizou a conferência, a abertura dos envelopes, e declarou o primeiro e o segundo colocado. Como essas empresas não ficaram conformadas, ficaram inconformadas com o fato de terem sido inabilitadas, elas se recusaram a assinar a ata. E a comissão de licitação ela não pode simplesmente obrigar os participantes da licitação a assinarem a ata. Então, por isso que a ata não foi assinada, porque essas empresas ficaram inconformadas com o fato de terem sido inabilitadas. Em relação ao fato de... Obrigada. Em relação, Excelência, ao fato da empresa... Perdão, só dar uma olhada, que me desconcentrei e vou olhar aqui qual é a segunda falha. Em relação à não autenticidade da documentação, Excelência, essas documentações elas não precisam estar autenticadas em cartório. A própria presidente da comissão, uma vez apresentado a cópia e o original, o próprio presidente da comissão ele pode realizar a autenticidade dessa documentação. Então, em relação às certidões, no momento em que foi apresentada a documentação, a cópia e os originais, foi realizada a autenticação dessa documentação. Então, em relação a isso, não há nenhum tipo de falha. E, por fim, como já relatei no início, a DEFAM, ao realizar a análise da licitação, não constatou nenhum tipo de malversação, não constatou nenhuma intenção de fraude, não constatou nenhum sobrepreço, não constatou nenhuma intenção de beneficiar uma ou outra empresa. O que ocorreu, o que foi relatado pela DEFAM, foram apenas falhas que, pelas próprias dificuldades do município, acontecem. Por fim, caso essas alegações trazidas aqui não sirvam para a total improcedência da denúncia, o que se requer é que não haja o cancelamento da licitação, uma vez que nós já estamos no final do ano. E realizar uma licitação tampão apenas para esse final de ano não seria conveniente para o município, traria um prejuízo muito grande para o município e interruptaria a realização do serviço. Então, caso essas explicações trazidas aqui não sirvam para a total improcedência da denúncia, requer-se que, pelo menos, a licitação ela sirva até o final do ano e que seja determinado que o gestor realize uma nova licitação para o início do próximo ano. É o que se requer. Conselheiro Jair. Senhor presidente, eu vou acolher a segunda... Não, eu queria dizer apenas que aqui tem diversas falhas na licitação, que realmente não houve justificativo do gestor, e a solicitação do Ministério Público é de anular. E eu acredito que assim, o processo poderia ser mantido só enquanto fosse necessário a realização de outro procedimento licitatório, e não se demarcar por início ou final de ano. Porque já poderia ser iniciado um outro procedimento licitatório. Aliás, isso já deveria ter sido iniciado desde o início, quando o tribunal, desde antes, quando foi detectado as diversas irregularidades constantes aqui, que não são poucas, são muitas. Então, são irregularidades já desde o edital. Então, não há porquê se continuar adiando um procedimento que se encontra viciado desde a origem. Então, este órgão ministerial entende que o novo procedimento licitatório deve ser iniciado o mais rápido possível. Essas considerações que gostaria de fazer. Muito bem. Conselheiro Jailson. Senhor presidente, estou também concordando com a doutora Raíssa e com o requerimento da gestora, simplesmente anular o procedimento licitatório agora seria prejudicial, acho que para os próprios munícipes, né? Aí o que ele iria fazer? Iria fazer um contrato emergencial de
de 3 meses, outubro, novembro, dezembro. Então, eu acho que o prejuízo para a administração seria maior do que o benefício. Então, minha proposta de voto é no sentido, então, de julgar procedente a denúncia, sem a aplicação de multa, eu sempre deixo para quando do julgamento das contas, a pensar o processo da prestação de contas, mas determinar que o gestor proceda a novo certame licitatório. E aí eu estou colocando aqui, doutora, minha assessoria tinha botado inclusive 30 dias, eu também acho que é pouco. Vamos deixar o final do ano para fazer o certame. Então, 90 dias, dá exatamente o final do ano, dá para que o gestor possa remover todas essas falhas que foram apontadas, e ele estando de boa fé, é o que a gente acredita, né, que esteja de boa fé, que possa, portanto, remover todas essas imperfeições que o certame anterior tinha, segue com o contrato até o dia 31 de dezembro, e já no dia 1º de janeiro começaria com o vencedor do novo certame. E fica aqui quase até como um termo de ajustamento de gestão, um compromisso do gestor de fazer o certame licitatório até o final do ano, para que no próximo ano já possa iniciar com um novo contrato. É como eu proponho. Conselheiro Abelardo. Eu voto com o relator. Conselheiro Luciano. Com o relator. Voto com o relator. Está aprovado por unanimidade o parecer o voto do relator. Proposta de voto do relator. Processo 1499/2017. O doutor conselheiro Jailson. Denúncia frente à Prefeitura de Nossa Senhora dos Remédios. Senhor presidente, a doutora Ilana, patrona do gestor, entrou com requerimento mostrando que exatamente hoje, houve uma mudança lá de audiência, que ela já havia sido intimada antes da nossa publicação, e eu estou então retirando de pauta, e como a nossa pauta da próxima sessão já foi publicada, para 2 sessões já inclui em pauta. Muito bem. Nada mais havendo a tratar. Encerrada a sessão.